Eleições 2024. As convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos às prefeituras, bem como ao cargo de vereador, podem ser realizadas até 5 de agosto. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no Jornal do Meio-Dia o advogado especialista em direito eleitoral, José Antônio Rosa. Boa tarde e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os amigos e ouvintes do Jornal do Meio-Dia. É um prazer estar aqui e poder esclarecer alguns assuntos relativos às eleições de prefeitos e vereadores este ano. Sobre esse tema aí das convenções, qual a orientação para os partidos? Deve ser feito, antes de tudo, publicado o edital da convocação da sua convenção, no período em que está especificado no regimento interno. Há uma variação entre 5 e 10 dias, dependendo do partido. A data para se fazer essas convenções é do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, impreterivelmente, isso é a data limite, o 5 de agosto. E após feita a realização das convenções, escolhidos os candidatos a vereadores, os seus números, a quantidade de mulheres de 30%, deve ser encaminhado em 24 horas a ata da realização da convenção no Candex, ou então encaminhado fisicamente para a Justiça Eleitoral, ou publicado, e logo em seguida está apto já a fazer o pedido de registro de candidatura. No aspecto geral da eleição de 2020 para essa eleição agora, tem alguma mudança significativa? Não muitas. A mudança mais significativa é com relação aos valores a serem gastos pelas prefeituras e pelos candidatos nas eleições. Cuiabá, por exemplo, o candidato a prefeito deve chegar aí perto, ou chegou, foi publicado agora no dia 20, mas 18 milhões mais ou menos. Nos dois turnos? No primeiro turno, mais o valor do segundo turno. A informação que foi divulgada seria 14 milhões, então. 13 no primeiro turno e mais 5 no segundo. Então é isso. E a eleição de vereadores é em torno de 700 mil, 635 mil. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, que é o maior valor de eleição de vereador do estado de Mato Grosso. Aliás, acho que é uma das maiores do país. Doutor José Rosa, nessa pré-campanha, os candidatos aí já andaram procurando a justiça. Na campanha, isso daí vai se intensificar. Direito de resposta, como é que funciona? Com relação à demanda da Justiça Eleitoral das candidaturas, principalmente a prefeito, ela sempre foi muito intensa. Isso é motivado pela mudança da lei eleitoral, que a cada eleição que passa, muda-se a lei eleitoral e aí ficam assim, os candidatos meio perdidos. Ou não sabem, ou fingem que não sabem, ou querem usar de alguma forma para camuflar o que estão usando. E acaba motivando aí uma ação judicial, caindo ainda na Justiça Eleitoral. Com relação ao direito de resposta, continua a mesma coisa. O direito de resposta, ele toda vez que alguém for acusado, for denegrido a imagem do candidato, no rádio, na TV, em jornais, ou em sites, ou mesmo em plataformas, ele tem o direito de resposta com o mesmo tempo que tenha sido acusado. Na TV, no direito de respostas para inserções ou para programas em blocos de candidato a prefeito, que é o único que tem programas em bloco, ela é de 1 minuto, tempo mínimo. E uma outra questão que sempre preocupa os partidos é prestação de contas. A prestação de conta, ela começa no dia que você abre a conta, né? Abriu a conta no banco, que é uma conta com CNPJ, portanto não é uma pessoa física, é pessoa jurídica. Já deve ter um contador a postos para começar a orientar os gastos, arrecadar a documentação. Os contadores especialistas em prestação de contas sabem disso, tem que ser com documentos oficiais. Não pode colocar, por exemplo, um recibo dentro da prestação de contas de vereador, de prefeito, apenas notas fiscais, aqueles documentos que são oficiais. E aí deve-se prestar muita atenção no gasto que vai ter, com o que vai gastar. Porque agora nós temos um Fundo Especial de Financiamento de Campanha que define o que você vai gastar, com o que você pode gastar. Então você não pode gastar com aquilo que não está previsto na lei. Pode gastar só aquilo que está previsto na lei.
que gastar diferente disso vai ter que devolver o dinheiro para o governo federal. E cassação de mandato. Fake news da cassação de mandato. O que mais pode cassar o mandato do candidato? Compra de voto, que é o mais tradicional de todos, né? Promessa de vantagem em troca do voto. Ah, eu te dou uma cesta básica, dou telha, dou cimento, qualquer coisa é considerado compra de voto. Nós temos casos aí pelo Brasil afora que deu uma bolacha para uma pessoa, um saco de bolacha, e foi cassado por isso, porque considerou que era compra de voto, porque foi no dia da eleição. A fake news preocupa também. A fake news, com a nova mudança da regra do TSE, na regulamentação da lei, porque a fake news acabou não sendo regulamentada pelo Congresso Nacional. E o TSE fez a regulamentação própria, regulamentando a lei. E a fake news, usada de forma como vem sendo usada pelas pessoas, como usaram, por exemplo, na eleição de presidente da República na passada, ela foi usada de forma a você causar um desequilíbrio na campanha. E causando desequilíbrio por abuso de poder econômico, abuso do veículo de comunicação ou abuso do poder político, pode sim levar à cassação. Se isso for comprovado, vai levar à cassação. E nessa eleição ainda tem um outro problema: inteligência artificial. Mais grave ainda, o uso do IA... Colocar na boca do candidato o que ele não falou. Que ele não falou. O uso do IA é mais grave ainda. Esse uso do IA, comprovado a autoria do uso do IA, ela de cara já é abuso dos veículos de comunicação e divulgação de fake news. Além do crime cometido pela divulgação de fake news, que é um crime que vai ser punido na ação penal, há ainda a ação civil e a cassação do mandato. Então, o candidato que se aventurar por essa trilha, ele tem que estar bem seguro do que vai acontecer e como isso vai acontecer com ele. Agora, doutor José Rosa, na pré-campanha é proibido pedir voto. Tem aí uma hipocrisia. Aí é o seguinte, aí a penalidade é uma multa bem baixinha. Não é injusto isso? Não é muito baixinha, né? Não. A multa era de mas para quem está numa campanha eleitoral com 13 milhões, 20 mil reais não é nada. Pois é, mas essa briga aí nós temos que entender por que aconteceu ela. Porque havia um grupo de congressistas que não aceitavam que tivesse a pré-campanha. E um grupo queria a pré-campanha com a mudança do prazo de eleições, de 3 meses para 45 dias. E aí, para evitar o desequilíbrio entre os candidatos, aquele conhecido que já tem mandato, que é parlamentar, que já foi parlamentar, que todo mundo já conhece, e aquele desconhecido, optaram por colocar a pré-campanha, que não era permitido de jeito nenhum até 2015, só depois disso. E aí o grupo que não queria de jeito nenhum que tivesse, aceitou que colocasse, menos colocar o pedido de voto, porque isso não faz nenhuma diferença. O pedido de voto aqui, você vai lá e fala, olha, eu sou pré-candidato, minha plataforma é essa, vou fazer isso, vou fazer... Eu só não posso pedir voto para ninguém, mas eu estou aqui com a minha pré-campanha, que já pediu voto. Então, assim, é uma hipocrisia que eu acho que vai ser resolvida aí com o tempo, mas até lá não vejo que faça diferença nenhuma alguém pedir voto nesse período. Mas é a lei, né? E tem que ser cumprida, tem a aplicação da multa. E não é só o que você está falando. Dependendo da consequência, da gravidade, de como foi feito, aonde foi feito, o local, o tempo, o jeito que foi feito, pode dar também cassação do registro. Agora uma opinião do jurista José Antônio Rosa, que é um dos melhores especialistas em direito eleitoral. Aqui em Cuiabá, nessa eleição, teremos um candidato de Lula, um de Bolsonaro, um de Mauro Mendes e um de Emanuel Pinheiro. O que é que nós podemos esperar dessa campanha? Olha, muito obrigado aí, Lúcio, pelos elogios. Nós procuramos trabalhar bastante e fazer aquilo que nós sabemos fazer, né, que é eleições e direito eleitoral. E agradeço muito os seus elogios. Mas, assim, uma eleição, ninguém ganha por antecipação. Então, não tem nenhum candidato desses eleito. Pode ser até um outro candidato que seja mais forte do que esse, que apareça aí ainda nas convenções daqui até lá. Mas deve ser uma disputa tensa. A disputa vai ser uma luta acirrada. Quem tiver as melhores armas tende a ganhar. As melhores armas que eu digo é o seguinte: tiver uma boa equipe de marketing, tiver uma boa equipe jurídica, é fundamental a equipe jurídica para agir no tempo e na hora, na rapidez necessária, porque no direito eleitoral, quando começa o programa eleitoral gratuito, um segundo que você perde no tempo ali já é diferença para a campanha. Então, eu acho assim, espero que seja uma luta
no campo das ideias, que todo mundo coloque o seu pensamento, o que pensa para Cuiabá, porque afinal de contas nós moramos aqui e queremos ver a cidade bem, mas vai ser uma luta difícil, muito difícil, e cada um tem que preparar as armas. Como diz, quais são as armas? Equipe de marketing, equipe de advogados, a equipe de contadores bem qualificados e tal, e evitar ao máximo falar e fazer besteira, porque isso é que leva a consequências graves. Dizem que quem ganha... Você já viu isso aqui dentro, inclusive, várias vezes. Dizem que quem ganha é quem erra menos. Essa é a história, né? Nós conhecemos ela, né, Lúcio? Já vivemos ela. Então a história não é que dizem, é que a história diz isso. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, quem quer aparecer muito acaba errando, e esse erro pode ser fatal às vezes nas eleições. E uma vez eu tive a chance de ouvir um conselho para um candidato. A pessoa falou assim, olha, com o jurídico e com o marketing, você trata como se fosse um médico. Não esconda nada deles. É exatamente isso que eu falo para o candidato. Olha, nós não fazemos milagre. O jurídico, o advogado, não faz milagre. Nem o marketing não faz milagre. Então é preciso que tenha clareza no que está fazendo e que ouça a ambos, tanto o advogado quanto o marketing. Caso isso não aconteça, quando ele não escuta, ele acaba tendo problema. Porque é muito simples, num debate, por exemplo, nós já vimos isso aqui na própria TV, aqui. Um determinado assunto, você pular o assunto, falar, eu não estou preparado para responder a ele agora, e depois você responder, não, eu não, ou mas você querer ganhar tempo e pular na frente e dizer, não, isso é assim, assim, assado, e não sendo, as consequências vêm, não é nem a cavalo, vem a galope, né? E aí o resultado pode ser a perda da eleição. Doutor Zé Rosa, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e me colocando sempre à disposição, Lúcio, sempre que precisar, tendo disponibilidade, estaremos aqui para esclarecer não só os candidatos, mas também a população. Obrigado.